Olá, muito boa tarde. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos. Hoje é a pergunta 59, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Antes de darmos início, convido a todos vocês à nossa prece de abertura. Então vamos serenando os nossos corações, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade amiga aqui presente, que nos auxiliam e nos amparam neste momento de estudo, pedindo que nos auxiliem para a melhor compreensão do estudo de hoje, agradecendo pela oportunidade abençoada de nos reunirmos para compartilhar um pouquinho mais do conhecimento trazido pelos Espíritos para nos auxiliar em nossa caminhada terrestre. E com o coração cheio de gratidão, agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade aqui, pergunta 59. Os povos formarão ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão como única fonte da humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em certa época de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e todavia a Terra gira malgrado as anatemas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existiria. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio comprovar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato também constante como aquele do movimento da Terra, e que a teologia não pode se recusar a admitir. Prova evidente do erro em que podem cair os que se atém à letra das expressões de uma linguagem, frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual... continuando... A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo as leis da natureza, em alguns milhões de anos. Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não. Evidentemente, seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina,
Nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nisso com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano de 1654 do mundo, enquanto que a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço da presença nem de animais da mesma categoria sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas se fazem surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para o outro, se adquira a certeza material desta anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, sob esse ponto, como sobre outros pontos, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite mais confundi-los, e do momento em que se encontrem os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis e seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que é menos. Ai, desculpa, gente, essa coceirinha na garganta ninguém merece. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1650 depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra data de Noé, quer dizer que 2.350 antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que no 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posterioridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos. Desculpa, tive que interromper novamente, estou saindo de uma gripezinha aqui, mas continuando. Supondo-se que os outros não o fossem, mas que, nesse curto intervalo, a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a... Gente, me perdoem, mais uma vez eu tive que interromper aqui, uma coceirinha na garganta, mas eu acho que agora eu consigo continuar. A espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações nos caracteres físicos, mas se conhece até onde podem chegar as influências dessas causas, e o exame fisiológico prova que há, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que o clima pode produzir.
cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedade. Ora, para que houvesse cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. E como explicar sua existência dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo? Como se admitir que em alguns séculos, certos descendentes de Noé se transformaram ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, que as origens são diversas, que vivendo há 6.000 anos, Adão tenha povoado uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé é como uma catástrofe parcial, confundida com um cataclisma geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas as outras, podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Bom, e aqui já finalizando esse trecho a respeito da criação, tanto do planeta como da vida humana no nosso planeta, vemos aqui algumas explicações bastante coerentes, não desmentindo a Bíblia, não desmentindo os textos sagrados, mas colocando como um erro de interpretação. Por exemplo, quando se fala da criação do nosso planeta ter sido feito em 6 dias, né? Não que seria impossível para Deus fazê-lo, mas também não existe a necessidade de fazê-lo dessa forma. E aqui vemos a explicação que não são 6 dias, e sim um erro de interpretação em 6 períodos, que duraram muitos, milhares e milhares de anos, cada um desses períodos. E aí se explica muita coisa, né? Porque a gente vê detalhadamente aqui a explicação sobre o início da vida, que não tinha como se dar do dia para a noite. E nós comprovamos isso hoje através da ciência, né? A ciência, ela te comprova muita coisa. A existência dos dinossauros, o período em que eles existiram, e não tem como negar. Nosso próprio planeta, ele conta nas suas pedras, nas suas árvores, a sua história. E não é compatível com o que, levando ao pé da letra, o que diz a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela é basicamente toda trabalhada em alegorias, que era a forma de se comunicar naquele período. Então é somente um erro de interpretação. Isso quer dizer que a ciência é antagonista à religião? Não. Na verdade, as duas caminham juntas. Uma está sempre comprovando a veracidade da outra. Não da forma, talvez, como nós gostaríamos ali ao pé da letra. Mas ela sempre, né? A ciência está sempre corroborando aquilo que a Bíblia e os Espíritos nos trazem de informação. Então podemos ter por base aqui que o planeta levou muito mais tempo de formação do que nos diz a Bíblia, que a raça adâmica não foi a primeira nem a única raça humana, mesmo porque, como sugeriu aqui no trecho final, que é muito interessante, né? Quando fala do mundo povoado pelos descendentes de Noé. Ok, a humanidade foi criada, veio um dilúvio e eliminou toda a vida da face da terra, menos a família de Noé. Isso quer dizer que todos nós, de todo o nosso planeta, somos descendentes direto dessa família.
E como se explica tanta diferença entre as diferenças raciais que existem entre a gente? Né? E o próprio estudo da genética comprova origens diferentes para diversas raças. Então, somos todos humanos, porém descendentes de troncos diferentes. Né? Não somos todos pertencentes à raça humana, mas viemos, né, de famílias, nos originamos de famílias diferentes, espalhadas pelo nosso globo. O que aqui também cita, e realmente é muito lógico, não faz sentido ainda acreditarmos na Bíblia ao pé da letra. Não que a Bíblia não esteja certa. O que não está certo são as nossas interpretações. Então, hoje, já temos completa consciência de que não podemos ler a Bíblia exatamente como ela está escrita e acreditar nela exatamente com aquelas palavras, porque naquele período se comunicavam através de alegorias. Então, tem que ser muito bem interpretada e analisada. E o Espiritismo veio para nos auxiliar a termos esta compreensão. Porque os Espíritos trazem constantemente informações, nos esclarecendo e nos mostrando qual foi o caminho que nós percorremos até aqui e o que nós ainda temos que fazer daqui para frente. E isso em nada diminui a grandiosidade de Deus, ao contrário, só reafirma o quanto isso é um trabalho magnífico, o quanto a espiritualidade trabalhou para o desenvolvimento do nosso planeta, quantos espíritos se disponibilizaram para auxiliar no desenvolvimento do nosso planeta. Né? Um verdadeiro laboratório da espiritualidade durante séculos e séculos, para que nós pudéssemos nos desenvolver, para que nós pudéssemos vivenciar as experiências que estamos tendo aqui hoje, para que nós pudéssemos ter a consciência de nós mesmos, nos entendermos como seres humanos, aprendermos a nos respeitar, a nos auxiliar e compreender Deus e toda a natureza envolvida nisso. É de fato magnífico. Muito mais interessante também do que imaginar que Deus simplesmente moldou o barro ali com as mãos e soprou. É muitíssimo mais interessante a gente acompanhar essa gênese planetária. Agradeço a todos vocês pela oportunidade abençoada de estarmos aqui hoje. Peço mais uma vez, mil desculpas, a garganta está ainda coçando bastante, então foi bem difícil, tive que fazer algumas pausas. Espero que eu tenha conseguido me fazer compreender. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.